Momento da igreja do Padre São Jesus. Amém. Pode sentar. Abra suas Bíblias aí em Gênesis. Livro do Gênesis. Gênesis capítulo 24. Amém, igreja? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que tirou da terra do meu pai, que me tirou da terra do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer tudo segundo o resolvido. Amém? Vamos para fechar ele aqui. Quando nós vemos aqui Gênesis 24, aqui também é uma base e tem um ensinamento para a igreja apostólica. Quem conhece a Bíblia, estuda a palavra de Deus e conhece bem a doutrina apostólica, que tem um dos fundamentos a qual a igreja apostólica obedece, às vezes falta a palavra, cumpre. E aqui há um ensinamento para que a gente possa fundamentar, e também não só aqui, em outras partes do Novo Testamento. Quando a gente lê Gênesis, Bereshit, no hebraico, princípio, há uma narrativa do início de todas as coisas. Interessante que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, muito tempo depois de ter acontecido as coisas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quantos mil anos depois Moisés escreveu Gênesis, Êxodo e Números, Levíticos e Deuteronômio? Muito tempo depois. Então, como que ele escreveu coisas com tão precisão? Como é que ele discerniu? Como é que ele descreveu a criação de todas as coisas? Como é que ele descreveu a criação da terra? Como é que ele descreveu a formação do homem? Como é que ele descreveu o plantar do jardim do Éden? Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus revela os seus segredos aos seus justos, Então Deus, ele tem prazer de revelar os seus segredos ao justo da terra, aquele que
que é justo, aquele que vive em justiça. E Moisés então ele escreve, mostra como que foi que aconteceu a criação, como que foi que deu início, o Senhor deu início à humanidade, e como que foi que Deus deu início então à nação que iria, muitos milhares de anos depois, trazer o Salvador. Porque Deus, Ele não faz as coisas sem... Deus não é como o ser humano que faz as coisas, se der certo Deus, se não der... Não, o Senhor, Ele faz as coisas e Ele tem controle sobre todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece desde o início da humanidade até o final da humanidade, né? Ele conhece desde o início da terra até o findar dessa velha terra e iniciar da nova terra e novos céus. Então Deus, Ele não está limitado como nós estamos aqui. Por exemplo, nós estamos dentro desse templo, dentro dessa congregação. Eu só consigo ver o que está aqui dentro e algumas coisas que as portas ou a palestra dos meus olhos me condiz de ver. Agora Deus não. Se Deus estiver aqui dentro como Ele está, Ele não vê só aqui dentro, entendeu? Ele vê aqui dentro, Ele vê lá fora, Ele vê por cima, Ele vê por baixo, Ele vê em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O nosso Deus, Ele não é limitado como nós somos, Ele não tem visão limitada como nós temos. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho confia nele e o mais Ele fará. Porque Deus, Ele não vê como nós vemos. Está entendendo? Você, irmão, não pode enxergar do outro lado da parede. Você sabe o que tem do outro lado da parede? Não sabe. Deus sabe tanto o que tem do outro lado da parede, o que teve atrás da parede 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, 10.000 anos para frente. Você está entendendo? Deus é tão poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que você está pensando, o que você pensou e o que você vai pensar até o final da sua vida. Ele sabe o que você tem no seu coração, o que já passou no seu coração, o que está passando no seu coração e o que vai passar no seu coração durante toda a sua vida. Não só seu, não só dessa congregação, mas de todos os seres vivos que passaram pelo planeta Terra. Está entendendo? Todos que passaram pelo planeta Terra. Então engana-se quem acha que pode esconder alguma coisa do Senhor. Não é verdade? Engana-se quem acha que pode esconder alguma coisa do Senhor. Não, está só lá dentro, só Deus que vê, aí que é o problema. Aí que é o maior problema, porque Ele vê mesmo, né? Ele vê lá na divisão da alma e do espírito, Ele vê o seu pensamento, Ele lê o seu coração. A Bíblia diz que antes da palavra sair, a nossa boca, Ele já conhece aquilo que nós vamos pronunciar, aquilo que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, né? Então Ele tem controle sobre tudo. Então você vê que lá no Gênesis Ele sabia da queda do homem, porque o homem tinha que ser testado. Então o Senhor, sabendo da queda do homem, Ele já providenciou a redenção. Ele já providenciou a nação que traria o Redentor, né? Ele já providenciou a genealogia da onde o Redentor viria. Então Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Quem perde o controle somos nós, Deus não, né? O Senhor Deus, Ele está todas as coisas está patente aos seus olhos. Todas as coisas estão patentes à sua vontade e ao seu querer. Ele está lá no céu, no mais alto e sublime céu, num trono de graça, e de lá Ele governa todas as coisas. Muitas vezes parece que as coisas estão sem controle, muitas vezes parece que o mal está imperando, que o mal está governando, mas não está. Tudo está sobre o governo de Deus. Até o diabo, para fazer alguma coisa, Deus precisa permitir, né? Até o diabo, para fazer as coisas, Deus precisa permitir. Lembra de Jó? Deus permitiu ele tocar em Jó, né? Na saúde de Jó. Aí depois ele voltou de novo. Deus permitiu ele tocar nos bens de Jó, né? Nas coisas de Jó. Depois ele requereu, Deus permitiu ele tocar na saúde de Jó. Deus falou, na vida dele você não toca. Você pode tocar em tudo, na vida não. E ele tocou? Ele tocou? Não. Tem gente que tem medo do diabo, não tem medo de Deus, não é? Tem gente que tem medo do diabo e não tem medo de Deus. Tem medo do condenado, não tem medo do juiz, né? Não é verdade? Tem gente que tem medo do diabo, não tem medo de Deus. A Bíblia diz ó, não temeis homem algum, antes que pode somente matar. Não temeis homem algum, que pode somente matar mas temei a Deus, que pode tanto matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Então o poder, a justiça está na mão de quem? Quem que pode fazer todas as coisas? Tudo está na mão do Senhor, irmãos, tudo. Deus, Ele não perdeu o controle das coisas.
né? E aqui a gente vê que o Senhor Deus, ele chama Abraão, que passa a chamar Abraão. E Abraão, já sendo velho, ele se preocupa com a posteridade. Por quê? Daquela genealogia, da posteridade. Sabe o que é posteridade, irmão? Agora eu vou esquecer o nome do irmão, hein? Como é que faz, hein? Irmão, calma, eu ia lembrar, deixa eu forçar a mente. Sabe o que é posteridade, irmão José? Os posteriores. Mas eu já come isso, né? São os descendentes, né? É a genealogia, aqueles que viriam depois. Tá certo, ele foi Jacó, né? Da posteridade posterior, né? Então, Abraão, ele está velho e ele fala assim: ó, Deus me chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para, através de mim, né? Porque eles tinham, Abraão, os patriarcas eram profetas, eles conversavam com Deus, eles tinham revelação de Deus. Então Deus me chamou para que através de mim viesse o Redentor, o Salvador, né? Através de mim, através da minha família. Então, como a minha esposa já é morta, o meu filho não pode casar com qualquer uma. O meu filho não pode contrair aliança com qualquer uma. Então o que Abraão faz? Abraão chama o seu servo, que estava com ele há muito tempo, até que ele achava que ia ser o seu herdeiro, né? Na sua limitação, no seu vai e vem de fé, ele achava que Eliezer de Damasco iria ser o seu herdeiro, e Deus sempre ratificando para ele: não vai ser, o seu herdeiro vai ser um que vai sair da sua entranha e da sua mulher, daquela com você fez aliança, né? O Senhor sempre estava ratificando, mas Abraão, de vez em quando, pai da fé, né? De vez em quando ele dava uma esmurecida, né? E o Senhor tinha que vir e relembrar das promessas. Então Abraão fala assim: olha, ô Eliezer, eu quero que você vá lá na minha parentela. Da onde Abraão saiu? Abraão saiu de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, né? Eu quero que você vá lá da onde eu saí, na minha parentela, e de lá você vai trazer uma esposa para o meu filho. Porque eu não quero que meu filho Isaac case com uma mulher cananeia, uma mulher dessa região. Eu não quero que meu filho Isaac case com a ímpia. Eu não quero que meu filho Isaac case com a incircuncisa. Muito bem que depois a circuncisão veio, né? Então ele teve cuidado, porque da família dele, da genealogia dele, viria o Salvador do mundo. Viria o Salvador do mundo. Abraão, Isaac e de Jacó. E de Jacó, as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, uma dessa tribo ia ser vamos dizer assim, a matriz do Salvador. Então Abraão tinha que ter cuidado, claro, sobre a orientação de Deus. Tudo com Deus, tudo na obra de Deus, tudo para Deus, não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito de qualquer jeito. Não, eu acho que é assim, não, eu penso que é assim. Não, as coisas de Deus têm que ser da forma que o Senhor instruiu, da forma que o Senhor ensinou, da forma que o Senhor falou. Lembra de Caim e Abel? Por que, irmã Eliane, que o sacrifício de... Por que o sacrifício de Abel, de Caim, foi rejeitado? Não, ele deu o melhor. Ele deu o melhor. E ele foi o primeiro a apresentar. Mas ele deu o melhor que não era o melhor que Deus tinha ordenado para ele dar. Entendeu? Caim era plantador. Caim lavrava a terra. Ele tirava o sustento da terra. Então quando ele foi dedicar, ele dedicou o melhor, né? Os frutos. Mas Deus não tinha exigido fruto. Deus não tinha exigido verdura. Deus tinha exigido o sacrifício de animais. Está entendendo? Desde o Éden. Quem que foi que o Senhor matou para tapar as vergonhas de Adão e Eva? Então com certeza o Senhor orientou Adão e Eva: olha,
para vocês voltarem a ter comunhão comigo na limitação, vocês têm que oferecer um cordeiro, vocês têm que oferecer um carneiro, vocês têm que oferecer um animal limpo, dessa forma proceder, imolá-lo, derramar o sangue, fazer um altar, colocar ele sobre o altar, queimá-lo, queimar a gordura para que essa fumaça, tá entendendo? Então Deus ensinou para eles, aí eles ensinou o filho, mas o Caim quis inovar. Abel não, Abel ofereceu o quê? O que Deus tinha falado que era para oferecer, tá entendendo, irmãos? Então não adianta eu trabalhar e tirar, não, peraí, esse aqui é o melhor, eu vou dar o melhor para Deus, mas se não é da forma que Deus estipulou na sua palavra, que Deus ensinou na sua palavra, né? Certa vez Davi também foi inovar. Davi queria trazer a arca da aliança para Jerusalém, e ele falou, não, vamos inovar, mas Deus tinha falado assim, a arca da aliança, ela tem que ser conduzida pelos levitas, e os levitas têm que pegar na vara ali, no varal. Não pode ser tocada a arca de maneira alguma pode ser tocada. Nem os levitas poderiam tocar na arca, eles tinham que conduzir através do varal. Mas o que aconteceu? Ah não, vamos fazer um carro de boi novo, né? Uma inovação, imitou o inimigo. Quem conduzia as coisas no carro de boi eram os filisteus. Não, vamos imitar o mundo, vamos imitar o inimigo, vamos imitar Beltano, vamos imitar Ciclano. Mas era a palavra de Deus? Não. O que aconteceu? O boi tropeça, a arca vai cair. Olha a boa intenção de usar para não deixar a arca cair. O que ele foi fazer? E o que aconteceu? Morreu. Mas Deus é mau, não é? Hã? Ué, peraí, irmã. Esqueci o nome da irmã também, misericórdia. Irmã Jéssica. Deus é mau, não é? O homem vai segurar a arca para ela não cair. Deus mata ele, fulmina ele, no mesma hora, no mesmo tempo. Deus não é mau. A Bíblia diz assim que Deus ele vela por fazer cumprir a sua. Então só vai dar certo quando eu viver conforme a palavra de Deus. Está entendendo? Você está compreendendo? Só quando não adianta eu inventar, irmão David. Não adianta eu querer inovar. Pode ser boa intenção. Diz aí que de boa intenção o inferno está cheio. Não é boa intenção que Deus quer obediência. Deus quer obediência. Não sei porque que eu estou falando isso, né? Mas, então não adianta. Deus falou para Noé assim, Noé, você construa uma arca. Vou tentar segurar aqui para não sair daqui, viu, irmão? Não. Ali. Construa uma arca. Eu não me lembro agora as metragens, mas em côvados, nem em metros, mas era grande, quase 150 metros. 30 metros mais ou menos de largura, não sei quanto de altura. O Senhor deu o que? As medidas, todas as medidas para Noé construir a arca. Ao passar dos 120 anos, não entrava ninguém. Noé poderia, não, está difícil demais, cortar madeira, descarregar madeira, betumar madeira, está entendendo? Não sei como é que eles pregavam madeira, era betume. Não, vamos diminuir, não está entrando ninguém. Deus é bonzinho, né? Deus é o amor. Porque desde o Velho Testamento Deus manifestou o seu amor à graça. No Velho Testamento também tem graça, como no Novo Testamento também tem juízo, né? Aí Noé poderia ter falado, não, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da arca aqui, não vai entrar ninguém mesmo, já 119 anos e não entrou ninguém. 120 anos, terminou, né? Mas ele diminuiu? O que ele fez? Fez tudo quanto o Senhor Deus tinha ordenado. Então as coisas só vai dar certo como, irmãos? Como que as coisas vai dar certo? Quando eu fizer tudo conforme Deus ordenou na sua palavra. Não adianta inventar. Está entendendo? Não adianta inventar, né? Então Abraão, temendo isso e sabendo disso, ele fala assim, olha, eu não quero que meu filho case com a ímpia. Eu não quero que meu filho case com uma mulher dessa região. Então você vai lá na casa do meu pai, não sei, não estudei quantos quilômetros, sei que era longe, muitos dias de viagem, e traga uma esposa para o meu filho. Aqui, Eliezer era um tipo do Espírito Santo. Isaac era um tipo de Jesus. E Rebeca era um tipo da igreja. Vocês sabem o que é tipo? Estudou tipologia, não? É coisa de escola dominical, né? É a sombra. A sombra. O Velho Testamento não é sombra do Novo?
Os irmãos estão falando isso. O Velho Testamento é sombra do Novo, porque o Velho Testamento cumpriu no Novo. É como eu ver a minha sombra e ver eu a realidade. Cadê a minha sombra? Sumiu. Né? Então o Velho Testamento é sombra. A sombra é o Velho Testamento. O corpo real é o que é a realidade. Né? É o que é a realidade. Então Isaac era um tipo de Jesus, guarda isso. Rebeca era um tipo da igreja, e o Eliezer era um tipo do Espírito Santo, né? Então o Abraão fala, vai, não estou falando. Aí se brincar com os irmãos, vai pastor, então Abraão era tipo de Deus, olha a trindade. Misericórdia, né? Você não vai pensar isso não, né? Estou falando tipo. Aí, como é que é, presidente? Aí é simbólico. Simbólico. Aí o Abraão fala, Eliezer, vai lá na casa do meu pai, porque naquele tempo poderia casar com os membros da família, mais longe, mais perto, né? A Bíblia não proibia, porque precisava povoar a terra, não é como hoje que está dando gente cabeçada, né? Vai lá na casa do meu pai e traga uma esposa, uma noiva para o meu filho Isaac. E ele falou assim, mas para você fazer conforme eu estou te pedindo, você vai fazer um juramento. No Velho Testamento tinha juramento, no Novo proíbe o juramento, porque nós não podemos jurar, né? Porque a gente não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, aumentar um passo na nossa caminhada. Então coloca a mão sobre a minha coxa, porque ele estava falando de geração, de posteridade, de filhos. Então era costume deles, né? Quando o homem ia jurar com o outro sobre esse tema, ele colocava a mão debaixo da coxa e jurava, né? E era um juramento inquebrável. Então o Eliezer, o mordomo, fez esse juramento e partiu. Só que ele falou assim, mas Abraão, mas se a moça não quiser vir, se eu chegar lá e escolher a moça e ela não quiser vir, poderia acontecer, não poderia? Poderia, né? Só que o Eliezer era um tipo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele não prepara a noiva para encontro com Jesus. O Espírito, Jesus não falou assim, ó, eis que vou, mas Jesus está lá, mas ele não voltou no seu Espírito. Então, quando fala de Espírito Santo, não é um terceiro Deus, é o mesmo Deus através do seu Espírito. Está entendendo, irmão? Eu acho que não tem confusão aqui nessa igreja, tem? Sobre isso? Acho que não tem ainda, né? Não é possível que tenha. Se tiver, a gente vai ter que sentar e falar sobre, né, unicidade de Deus e explicar. Então, vai lá e prepara. Quem que está preparando a igreja para a vinda de Cristo? Para o casamento com Cristo? O próprio Cristo através do seu Espírito. Amém. Não é isso? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem que regenera o homem através da palavra? Então quem que prepara a igreja para encontrar com o noivo? Está entendendo? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então Eliezer era um tipo, Isaac era um tipo de Jesus. Então Isaac não ia casar com qualquer uma, ele não poderia contrair matrimônio com qualquer uma, ele não poderia se lançar com qualquer uma, porque Isaac era um tipo de Jesus, e a Rebeca posteriormente seria um tipo da igreja. Então a igreja, ela tinha que ser pura. A Rebeca, a moça, ela tinha que ser pura, imaculada, está entendendo? Sem pecado, porque ela simbolizava, era um tipo da igreja. E nós vamos ver isso mais na frente. Então ele faz o voto, o juramento e parte. E Abraão fala, se a moça não quiser vir, você está desobrigado do seu juramento. Mas Abraão fala assim, ó, mas o anjo, eu li aqui, ó, mas o anjo do Senhor irá à sua frente, né? Que ó, ele enviará, a descendência dará essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para meu filho. Então Abraão falou assim, olha, eu já orei, eu já busquei a Deus, e você vai na sua missão, faz a sua parte, que Deus vai enviar o anjo à frente, para que essa missão seja bem sucedida, né? Então não tinha como dar errado, porque Deus estava na frente. Agora o Eliezer, irmãos, ele poderia ter saído dali, ó, de cabeça erguida, não pensar em mais nada,
perna para que te quer para o lado da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, sim ou não? Poderia ou não poderia? Poderia, mas sabe o que ele ainda fez, irmão Mateus? Sabe o que ele ainda fez? Ele pegou 10 camelos, leia aí o versículo 10. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor. Quantos camelos? Quantos? Quantos camelos? Guarde isso aí. Faz igual o pastor Indamar. E levando consigo uma parte dos bens dele. Ele levou tesouro, ele levou ouro, né? Ele levou uma parte dos bens de Abraão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade aonde Naor havia morado. Quem que era Naor? Irmão de Abraão. Irmão de Abraão. Só que antes dele, na sua caminhada, escuta isso aqui. Versículo 11. Fora da cidade, então ele tinha saído da cidade onde Abraão estava. Fez os camelos se ajoelharem. Não, aqui já chegou lá, né? Eu quero a oração dele. Cadê? É o versículo 11 mesmo. É o 11? É o 12. Tá, vamos ler então. Obrigado, irmão. Fora da cidade, fora da cidade, já tinha chegado, né? Já foi rápida a viagem, não foi? Não é isso? Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água. A gente pensa assim, a gente não pode ler a Bíblia de forma como um jornal, uma revista. Não, peraí, ele já saiu de lá e agora ele já está lá na porta da cidade. Foi pertinho demais aí. Não, irmãos, a Bíblia ela não é cronológica no seu tempo. Aqui gastou dias, aqui gastou noites. Tá entendendo? Ele enfrentou muitas coisas, muitos dias de jornada. Você já viu um camelo andando, irmã Regina? Trotando? Como é que o camelo trota, amor? É a única que pode falar, né? Privilégio. É rapidão, ele sai daqui, dá um pulo e... né? Observe um camelo andar para você ver no deserto. Entendeu? Então, foram dias, eu não posso ler a Bíblia não. Peraí, olha aqui, já chegou, ele estava conversando com Abraão, aí já chegou lá na cidade. Não é assim. Não, ele passou por perigo. Ele enfrentou noite, ele enfrentou fera, ele enfrentou frio, ele enfrentou sol escaldante durante o dia. Entendeu? A missão dele foi árdua, mas ele chegou na cidade. Quando ele chegou na cidade, ele, fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar a água. Então o servo orou. Aqui está o segredo de todas as coisas, ó. Primeiro, fazer tudo conforme Deus ordena. E a segunda coisa, antes dele ir para a missão, ele poderia chegar lá, irmão, e pegar qualquer moça, está tudo dentro da cidade, está entendendo? Mas antes da missão, o que ele fez, Willy Rones? Olha a oração dele, olha. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o seu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Então o que ele fez aqui? Na sua oração, ele fez uma prova com Deus. Na sua oração ele fez uma prova com Deus. Ele está orando, a Bíblia não fala se ele orou com voz audível ou se ele orou em espírito, mas ele orou. Ele fez uma prova com o Senhor. Senhor, eu quero ser bem sucedido na minha viagem, e eu não quero levar qualquer moça.
Então ele orou ao Senhor, Deus de Abraão, Deus que tirou Abraão da Mesopotâmia, que enriqueceu o meu senhor Abraão, que guardou o meu senhor Abraão, que deu filho para o meu senhor Abraão, que Sara não poderia ter, abriu a madre de Sara, continua sendo bondoso com o meu senhor Abraão, né? E ele fez uma prova com Deus. Sabe qual que é o problema hoje dos crentes, irmão? Primeiro, é não orar. E quando ora, não espera a resposta. Está entendendo? Duas coisas. É não orar da maneira que deve. Não estou falando que não ora, eu estou falando é não orar da maneira que deve. E a segunda coisa, não esperar a resposta. O que adianta eu orar por uma coisa e não esperar a resposta de Deus? Eu já aconselhei muitas pessoas que o trem deu errado. Irmão, você orou? Eu orou mesmo, orei. E o que Deus te falou? Não, né? Orar não é falar o léu, não é falar o vento. O que é oração, irmã Jéssica? Não entendi. Vai na Tcheliene. O que é oração, irmã Vanusa? Você falar com Deus, é algo para Deus, Oração é um diálogo. O que é diálogo? Não é monólogo, é uma fala entre duas. Então quando eu falo com alguém, eu tenho que esperar. Está entendendo? A maioria das pessoas até ora. Eu nem falo que não ora, até ora, mas não espera a resposta. Não espera Deus responder. Talvez para falar, eu orei, né? Mas não, irmão, quando eu coloco alguma coisa na presença de Deus, pedi, batei, buscai. Ele não fala a hora, não fala quando vai abrir, não fala quando você vai receber, fala para você insistir, não é? Então quando eu peço alguma coisa para Deus, eu tenho que esperar o quê? Resposta. Tem que esperar Deus me responder. Mas se eu estou conversando com alguém, Ele vai responder para mim, ué. Sabia que na oração, quem ora muito sabe disso. Se não sabe é porque não está num nível de oração ainda que precisa. Sabia que na oração, você também, dentro da oração, tem que ter um momento de silêncio para você ouvir Deus te orientar? Deus falar com você? Eu não estou falando que é de voz audível. Deus fala com a gente na consciência, no coração. Deus dá um toque através de alguma coisa e a gente sabe que é Deus. Está entendendo? Então o problema, tem que orar? Tem que orar. Jesus ensinou, a palavra ensina, mas eu também tenho que esperar a resposta de Deus. Eu tenho que esperar o que Deus vai falar. Já falei, repito, entrega o teu caminho, confia, e o mais Ele está aí, ó. Já respondeu, não já? As três coisas. Não, está orando, não, mas está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Né? Eu vou fazer da minha maneira. Não espera que Deus está nesse negócio, não. Um dos frutos do Espírito é longanimidade. Um dos frutos do Espírito é paciência. Então eu tenho que orar e ter paciência de esperar a resposta. Esperar o que Deus vai falar, o que Deus vai ensinar. Deus já me deu muitas respostas na palavra. Deus já me deu muitas respostas através de testemunho interior. Só que muitas vezes, irmãos, a sua vida está um fuar. Não sei se eu posso usar essa palavra. Você está entendendo? Está um frisson, uma ansiedade. E Deus, Ele não responde à ansiedade. Ele não responde com o coração perturbado. Deus, Ele responde na paz. Entendeu? Lembra de Elias? Fugiu, foi para a caverna. Quero morrer. Aí Deus entra lá. Primeiro, eu não sei a ordem, mas Deus entra com terremoto, Deus entra com a ventania, Deus entra com fogo, e depois Deus entra num cício, numa brisa. Aí Ele fala com Elias. Entendeu? Ele fala com Elias. Então ansiedade e resposta de Deus não tem correlação. Primeiro eu tenho que acalmar meu coração. Primeiro eu tenho que trazer paz para o meu coração. O que a Bíblia diz? Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. O que é árbitro? É juiz. Então só a paz pode decidir. Só com a paz eu posso decidir qualquer coisa
para fazer se o meu coração estiver em... Porque Deus é o Deus de... Deus não é Deus de confusão, de angústia, de desespero, de ansiedade. Deus, ele habita na paz. Deus, ele é o príncipe da paz. Então, se o meu coração estiver em paz, eu vou perguntar a Deus e eu vou entender a resposta de Deus. Então, diz lá em Colossenses: seja a paz de Cristo o árbitro, quem vai julgar, o árbitro do seu coração. Então, o que eu aprendo com isso, irmão Daniel? Eu não posso tomar decisões com o coração aflito, eu não posso tomar decisões com o coração ansioso, eu não posso tomar decisões com o coração angustiado, porque Deus não vai estar lá. Entendeu? É simples assim. Então ele ora e ele faz um teste com Deus. Ah, Senhor, se... Como é que a gente vai falar, hein? Eu tenho que tomar cuidado com o negócio agora, né? Senhor, eu vou fazer um teste com o Senhor. Se tiver uma irmã lá na igreja com roupa vermelha, né? É da vontade, ó, tanto de gente não vê alguém de vermelho. Isso lá é teste. Tem que fazer o teste de Eliezer, o teste de Gideão, né? Vamos fazer uma prova, meu Deus, não é Deus? Hã? É ou não é? Não, Deus é Deus. Vamos fazer uma prova? Vamos fazer uma prova direito, aí. Espera aí, Senhor. Se o nuveiro que eu colocar aqui amanhecer molhado ao redor e ele estiver seco, é da vontade do Senhor. Aí é prova, irmã Marlete. Aí é teste. Você entendeu? Ele está falando: o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer o que eu estou pedindo. Aí a pessoa já vai sem fé, né? Se o pastor for sem gravata, é Deus dando a resposta. Não, isso lá é teste. Faz um teste mesmo, a prova mesmo. Ah, Senhor, agora aí o em redor fica molhado e o nuveiro fica seco. Mas, Senhor, eu vou confirmar. Senhor, agora eu quero que o nuveiro fique molhado e ao redor fica seco. Aí é prova, não é? E o que aconteceu? O nuveiro ficou molhado e ao redor fica seco. Aí olha o teste de Eliezer. Isso aqui foi teste. Senhor, eu vou estar à beira do poço. Aquilo que cabia ele fazer, ele foi. A moça que sair, porque naquela hora as moças viam para pegar água, né, para os seus afazeres. Só que as moças não vinham sozinhas, irmãos. Elas tinham suas escravas, suas servas, né? Aí o Eliezer está lá à beira do poço e vem as moças. Ele fala assim: Senhor, se a moça que eu pedir água para beber e ela oferecer para dar água para mim e para esses 10, quantos camelos? 10. Essa foi que o Senhor aprovou. Aí se fosse hoje, hein? Hã? Se o homem fizer esse teste hoje, será que passa, irmão? A mulher não vai nem buscar água. Hã? Coitado dos caminhos. Olha, quando tem moço, coitado dos homens. Já pensou se fizer esse teste hoje? Se a moça... Coitado, coitado das moças também, né? Misericórdia. Sabe quantos litros de água mais ou menos um camelo bebe na sua sede? Misericórdia. 70 a 100? Tá mentindo. Eu acho que é de 70 a 100 que o pastor Nomar falou. É muita água. Tá vendo? Ele tinha atravessado um deserto. Quantos camelos era? 10. Hã? 10 camelos, né? Eles tinham atravessado o deserto. O camelo ajoelhou querendo água. Ele fala assim: Senhor, a mulher, a moça, ela vai sair, eu vou pedir água para ela, e ela vai dar água para mim, e ela vai oferecer a dar de beber aos 10 camelos. Isso é prova, não é, irmão? Hã? Nossa, Senhor, eu vou... Senhor, se for a moça lá, Senhor, eu vou chegar lá na casa da sogra, a moça vai estar arrumando a casa, eu vou ter que esperar ela arrumar, e ela vai oferecer para lavar meu carro. A gente ri assim, mas hoje é sério, né, irmão? Hã? Aí vai dar fé, né? Aí vai dar fé, ó. Isso aqui, meu filho, ó, não falha nunca, ó. Aí depende da fé, né? A pessoa que é... Eu não estou falando só das moças não, e os homens também. Nem hora também, né? Hã? Não, e os homens então? Olha os homens de hoje. Quando a mulher fazer uma prova. Misericórdia, né? A mulher vai fazer uma comida, queima água.
Qual tu acha? O homem que acordar 9, 10 horas, 11, meio-dia, né? Esse é outro caso, né? Para outro dia. Então ele fez um teste. Olha, Senhor, se a moça me oferecer água, me der água de beber e oferecer a dar aos meus 10 camelos, essa foi o que o Senhor escolheu. Aí está o segredo, irmão. Não tem dificuldade para Deus. Viu? Não tem dificuldade para o Senhor, não. Desde que você faça as coisas certas. Desde que você esteja posicionado no Senhor. Desde que você espere no Senhor. Né? Às vezes você fala assim, não tem jeito, não tem solução, não estou vendo nada. Mano, de uma hora para outra as coisas acontecem. Só para confiar no Senhor. Deus é o Deus que abriu o mar onde não tinha estrada. Ele fez uma estrada no mar. É porque você não conhece o Deus quem você serve, né? É porque você não conhece o Deus a quem você serve. Agora Eliezer conhecia, porque Abraão conhecia. Então ele fez um teste poderoso. Aí a Rebeca sai lá. Rebeca, irmã Cauane? É? Porque a irmã sabe ou porque eu já falei? Não, eu sei. É? Que bom, beleza, glória a Deus. A Rebeca sai lá, claro que com as suas servas. O mordomo pede água, ela dá água para ele. Eu também vou dar de beber para os seus animais, 10 camelos. Se cada um bebesse 70 litros d'água, 700 litros d'água. E não tinha bomba Nalger, não tinha Saneago. Era só abrir torneira, não? Hã? Era só abrir não era só abrir torneira, ó. E não tinha saril e não tinha carretia. Às vezes as moças mais novas nem sabem o que é isso, né? Não. Hã? Ela no que, ó, no braço. Descia a corda com balde, ó, puxa a água. Esse dependesse disso para casar hoje, hein? Hein? Se as moças hoje precisassem desse teste para casar, hein? Hein, ó? Hã? Será que passaria alguma? Hã? Tá com água na torneira, água no chuveiro, água na caixa d'água, Saneago manda água e tá reclamando. Né? É uma murmuração, uma reclamação. A mãe não pode ajudar a mãe, que é difícil demais. Difícil era naquele tempo. Tá entendendo? Difícil era naquele tempo. Hoje não. Hoje você abre a torneira, tem água. Mesmo que falta de vez em quando, mas tem água. Né? Já pega o negócio pronto. Né, irmãos? Aí a Rebeca pede, dá água para ele e dá de beber aos 10 camelos. E ali então ele já começa a agradecer a Deus. Ele fala assim: a minha oração foi ouvida. A minha oração foi ouvida. Aí os irmãos sabem, vamos continuar lendo mais um pouco aqui. Versículo 15. É a terceira boca, ela é muito bonita. Deus não dá coisa ruim para ninguém não, irmão. Quando a gente espera, não. A Bíblia ainda dá ênfase. Homem algum tinha tocado. Homem algum tinha tocado. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então Abraão estava numa certa distância, né? O poço estava lá mais embaixo, né? Eliezer, ele estava mais em cima, vamos dizer assim, né? Ela desceu até o poço, pegou o cântaro e subiu. A moça, já lemos. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Rapaz, eu fico imaginando se fosse hoje. Se fosse uma moça hoje que tivesse. Hã? Chama de folgado. Hã? Chama de folgado. Você fica conjecturando aí? Você não fica conjecturando, não? Vamos usar a mandoquinha. Que homem decente! Por que ele não vai lá e tira água? Eu sou mulher, que homem preguiçoso! Eu estou com um cântaro pesado no ombro e ele está me pedindo água. Por que ele não desce lá e pega? Hã?
Mas a Rebeca, ela tinha fruto do Espírito, né? Hã? Ela era bom? Ela era bom? Bondosa. Né? Ela tinha domínio próprio. Né? Ela tinha bondade no coração. Mansa, humilde, né? Aí ela está subindo a subida. O Eliezer, ó moço, dá um pouco da sua água. Aí ela desce o cântaro, bebe. Ei, irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Até que todos bebam. Ela tinha paciência, né? Hã? Ela tinha paciência, não tinha, irmã Agna? Que paciência, hein? Tá entendendo? Agora, quem foi que falou um dia lá? Foi um irmão, o irmão Josuel. Ela serviu o Eliezer, só que o Eliezer estava com os condutores, motorista de camelo. Quantos camelos eram? 10. Então ele não estava sozinho. Então ela serviu o Eliezer, serviu os camelos e serviu os servos que estavam com Eliezer. Mas posteriormente, pela sua humildade e pela sua servidão, eles iriam servir a ela, que ia se tornar senhora deles. O que Jesus falou? Se você quer ser servido, sirva primeiro. Não é isso que Jesus falou? Tem gente que quer ser, né, irmãos? Não é isso que a gente sempre ensina? Tem gente que quer, né? Não, eu sou pastor, eu sou sei. Não, eu sou o maior garçom aqui. Eu estou aqui para servir vocês. Lá vocês estão todo mundo sentado, eu de pé. Depois de trabalhar o dia inteiro debaixo de sol quente. Está entendendo? Jesus falou assim: aquele que quiser ser maior no reino dos céus, se torna menor na terra. Então a matemática é invertida. A matemática de Deus é invertida, não é? Não é isso? Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia, Deus abomina, Deus não é repudia, Deus é soberbo. Me ajuda aí. Rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus detesta a soberba. Está entendendo? Ah, não, quem que o pastor acha? Quem que o irmão acha para falar? Irmão, nós estamos aqui. Jesus, foi falado ontem na ceia. Jesus, o Criador de todas as coisas, Criador do céu, da terra, de tudo quanto há. Jesus, né? Ele veio para servir. Ele veio para servir a humanidade. O próprio Deus, o Deus que eu falei para vocês de início, ele veio para servir. Tanto é que ele serviu, que ele abaixou, inclinou e lavou os pés dos seus discípulos, ensinando a humildade. E tem pessoa que quer ser melhor do que Jesus. É ou não é? Hã? É ou não é? Um egoísmo, uma arrogância, uma soberba. Foi o que derrubou Satanás lá do céu, e ele só está caindo até hoje. Aí vai continuar caindo, né? Caiu do céu, está na região celestial, e de lá vai cair pro inferno, pro lago de fogo. É, irmão? Humildade, ninguém perde ser humilde. Não é isso? Então ela serviu aqueles que iriam servir ela posteriormente. E ela ia perder a bênção se fosse arrogante, não ia? Hã? Ia ou não ia? Hein, Mancauane? Já pensou? Rapaz, olha aqui o tanto de homem folgado aqui. Você não fala isso pro seu marido não, né? Olha que homem folgado aqui, ó. Desce lá, a água tá lá, o balde tá lá, a corda tá lá, tira a água. Perde a bênção, tem hora, não tem? Hã? Às vezes o anjo tá com a bandeja assim, ó, cabeça, irmão. Aí a pessoa põe tudo a perder. Né? Por causa da falta de paciência. Né? Por falta da paciência. Agora a Rebeca, pra você ver que bênção, ó. Mas a Rebeca era um tipo de quem, irmã Marleide? Hã? De quem que era o tipo dela, irmã? Hã? Trabalhadeira, pura, bondosa, era pronta para servir. Está entendendo? Pronta para servir, pronta para obedecer ao Espírito Santo. Era tipo de quem? E o Eliezer? Pronta, a igreja pronta para servir. O Espírito Santo fala assim: olha, não fala isso. Aí a igreja: não falo.
O Espírito Santo fala, fala. Aí falo. Conta, conto. Muda, mudo. Humilha, humilho. Perdoa, perdoo. É a igreja. Rebeca. Tipo da igreja. A palavra de Deus é boa, não é? Só tem que entender ela, não tem? Ela ensina em todos os textos, não ensina? De Gênesis a Apocalipse, não ensina? Aí prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Não vou fazer mais isso não. O povo não merece. Quem que o pastor acha que é? Quem que o irmão acha que é? O povo não dá glória, o povo não me bate nas minhas costas, não diz que eu estou fazendo bem. O povo não faz isso, o povo não faz aquilo outro. Não tem ninguém falando isso não, né? Se eu estou falando é porque Deus está me revelando, né? Eu vou largar, eu vou deixar. Prontamente, ela não sabia que ela tinha sido escolhida para ser esposa de Isaac, sabia? Até então ela não sabia. Ela não sabia que ela ia receber vestidos, ouro e prata. Ela sabia? Não, ela fez porque, bom, a gente só dá aquilo que a gente tem. Entendeu? Eu não vou transformar o meu caráter, eu não vou transformar a minha vida porque a outra pessoa é mal comigo. Não é porque a outra pessoa é má comigo que eu vou me tornar mal. Ela não tem poder de me tornar mal. Se eu sou mal como ela é má, porque eu também sou mal. Você está entendendo? Mas eu, como servo de Deus, como discípulo de Cristo, não é a conduta da outra pessoa que vai influenciar o meu caráter, vai influenciar a minha conduta, vai influenciar as minhas ações. Se eu sou bom, eu vou continuar sendo bom. Está entendendo? Independente de qualquer situação, eu vou dar aquilo que eu tenho. Se você não dá, porque você não tem. Se você dá arrogância, porque você é arrogante. Entendeu? Se você é humilde, você vai dar humildade, oferecer humildade. Eu não dou o que eu não tenho. Ninguém pode dar o que não tem. A gente oferece aquilo que a gente tem. Então não é a conduta do outro que vai influenciar a minha conduta, se o meu caráter é íntegro. Se eu sou honesto, não é a desonestidade do outro que vai fazer com que eu me torne desonesto. Entendeu? Esse tempo atrás, eu não me lembro mais o caso lá. Meu irmão. Mas todo mundo aqui faz. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Não é porque os outros fazem que eu vou fazer também. Você entendeu? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também? Não, mãe. E o meu caráter? Né? E a minha honestidade? E a minha pureza, a minha integridade? Então não tem essa, isso é desculpa. Não é porque o outro fez que eu tenho que fazer também. Não é porque o outro falou que eu tenho que fazer. Eu vou fazer e fazer. Eu vou falar e fazer se o meu caráter e a minha conduta for parecido com a dele. Se for diferente, não. Entendeu? Diz que uma fazendeira tinha uma vizinha que detestava ela, né? Eu já contei isso. Aí certa vez ela, a filha do cão, encheu uma cesta de estrume. Sabe o que é estrume? Calma. Tá. Sabe o que é estrume, Ezequiel? Sabe? Você está culto, hein? Encheu a cesta de estrume, tampou, né? E mandou para a vizinha. Aí chega lá, a vizinha abre. Se fosse os crentes hoje, hein? Aí o que a vizinha faz? Ela vai lá, pega outra cesta, vai lá no jardim dela, pega as melhores flores, coloca dentro da cesta, tampa também e envia com bilhete. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Pegou a lição? Pegou a lição? Depois de lhe dar água, de dar-lhe beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água. Ela tirou água para todos os camelos,
o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Mesmo ela fazendo isso, se fosse nós, rapaz, mas glória a Deus, já estava, né, os pentecostal então, né? Não, mas ele ficou observando até o final. Vai que no 9º cabelo ela começa a murmurar. Esse é o problema. Está entendendo? Não é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, né? Talvez ela está indo até no 9º, mas no 8º. No 9º ela começa a murmurar. Perdi a bênção, né? É o que acontece com nós, irmão. É o que acontece com a gente. Você entendeu? Tá ali, ó, no primeiro, beleza. No segundo, beleza. No terceiro, tem uns que já começa, né? Aí no quarto, já fica um pouco para trás. Tem uns que ainda chega no 9º. E se chegar no 9º, o Eliezer ficou lá, ó. O Espírito Santo fica só assim, ó. Deixa eu ver se esse servo é perseverante. Deixa eu ver se ele está com vontade mesmo. Se é isso que ele quer, que ela quer mesmo. Então ele deixa você ir até completar a missão, até o 10º. Até o 10º. Entendeu? Perseverança em fazer o que é certo, em obedecer a Deus. Isso traz vitória e bênção. Perseverança, né? Tá vendo que você tem que meditar no texto? Mas por que ele ficou observando? Peraí, ela já tinha oferecido, já tinha dado água para ele e já estava dando água para os camelos dele. Então ele já tinha que estar dando glória e aleluia, não era? Nossa, Deus ouviu a minha oração, minha jornada teve êxito. Não, mas ele estava lá olhando ela, ó. Deixa ela completar a missão. Aí depois eu vou conversar com ela e ver de qual família ela é ainda. O homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, e é muita água. Tem gente que não vou falar não, né? Tem gente que bebe água demais. Já viu, tem gente que bebe tanta água? Eu já falei, a água do culto é gostosa demais, não é? Nunca vi água gostosa como água de culto, né? O banheiro da igreja também é maravilhoso, não é? Pode ter assento, é bom demais o banheiro daí, porque eu nunca vi, né, beber tanta água como no culto. Eu queria fazer uma pesquisa determinada disso, se os irmãos bebem tanta água, os que vai, né? Eu sei que não é todos, aqueles que vai mais, se eles bebem tanta água na casa como bebem no culto. Aqui não é assim porque é meio diferente, né? Mas tem uns lugares que é difícil. Você passa 5 minutos, tá indo de novo. Mas que parece camelo, tanta água que bebe. Não cabe tanta água assim não, né? O homem observava em silêncio. Quando os camelos acabaram de beber, muita água, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Aí o homem presenteou ela pelo seu esforço, né? A bênção não foi só espiritual. O Eliezer presenteou ela pelo esforço dela. Só que ele ainda continuou testando. Você é de qual família? A Bíblia é a Bíblia, né? Qual família você é? Aí ela falou que era da família de... Ela diz assim, olha... ele ainda pergunta... Mas que homem folgado? Eu já dei água para ele. Já dei água para os 10 camelos. Toquei a tarde inteira puxando água. O homem ainda quer um lugar para dormir ainda. Tem que observar, né, irmão? Observar a família, da onde vem, como que funciona, o que faz, o que come, né? Diga-me de quem é filha. Será que na casa de seu pai haveria algum lugar? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse... Está vendo os pastos aqui? Não foi só ela dar água. Ele perguntou de qual família ela era.
Tinha que ser da família a qual ele jurou para Abraão que ia levar. Não podia ser de qualquer jeito, bagunçado. Está entendendo, irmãos? Aí só depois que veio as provas todas, as respostas todas, aí ele adorou o Senhor. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estou no caminho. O Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Então ele está dedicando gratidão à sua jornada e ao êxito da sua jornada a quem? Ao Senhor. Mas por que, irmã Palmeirinho? Ele esqueceu de Deus lá atrás? Antes dele entrar nos portões da cidade, o que ele fez? E Abraão lá atrás ainda? Que o anjo vai à sua frente. Olha a Bíblia orientando como que a gente tem êxito. Olha aqui. Está claro aqui, irmãos. Ó. Olha o êxito aqui. Olha a sequência. Olha os passos. Olha o caminhar. Está tudo aqui, ó. Só nesse texto aqui. Só um texto. Só um texto. Agora vamos lá para frente. Aí todos sabem o resultado, né? Todos sabem o resultado? Ou não? Sabe ou não sabe? Aí Abraão foi para a casa deles, né? Chegou lá, contou a história. Eliezer, obrigado, Deus abençoe. Contou a história. No final de tudo eles perguntam: não, mas vamos deixar a moça aqui mais 10 dias antes dela ir. Ela não conhecia Isaac, ela ia para outra terra, ia deixar os pais, deixará filho, pai e se unir ao seu, e os dois se tornarão. Vamos perguntar à moça. Não, deixa aqui e tal. O Eliezer é presente para todo mundo, né? Ele é, safo, né? Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Lembra de Jacó? Para amansar o coração de Esaú? O que ele fez? De tantos em tantos metros, um presente. É fácil, não é? A Bíblia ensina os passos, né? Tem um irmão reliento que você, irmão, dá um presente para ele, dá um chocolate, né? Semana que vem você dá outro, viu? A mulher tá meio assim com você, dá um presente, vem que dá um chocolate hoje, amanhã você dá uma flor, né? Vai, olha, de tanto em tanto tempo o Jacó mandou um presente, né? Uma quantidade de presente para acalmar. Só que antes de tudo ele tinha passado pelo Val de Jaboque, oração, jejum, luta, choro, lágrima, e foi dando presente, que era capaz do homem fazer. Então não é só o espiritual, é o material também, entendeu? E o Eliezer fez isso. Ele presenteou a família da moça. Falou: não, isso aí é só um pouco do que o meu senhor tem. Né? E a Rebeca: opa, eu vou. Aí o que eu falei para vocês, vamos aqui no versículo 60. Versículo 62. Vamos ler o 61. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. Jornada difícil, viu? Jornada difícil, foi de camelo, não foi de avião, não foi de carro, né? Não foi transportada, tratando camelo, passando deserto, enfrentando dificuldade. A igreja vai chegar ao casamento com o noivo, entendeu? É enfrentando deserto, né? Enfrentando as dificuldades, enfrentando as intempéries. É 70 durante o dia e menos 7 durante a noite, deserto. É enfrentando os animais peçonhentos, né? Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, escuta isso aqui, homens, ó. Ora, Isaac veio de Beer-lahai, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para no campo. Isaac também era de oração. Ele não ficou lá: não, meu pai mandou Eliezer buscar uma noiva para mim, beleza. Não.
Ó, joelho no chão. Toda tarde ele ia para o campo orar. Você entendeu? Ele ia buscar a Deus, ele ia pedir direção a Deus, ele ia pedir que Deus desse êxito naquela jornada, né? Então Isaac também era de oração. Olha aqui, a Bíblia está ensinando. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaac, desceu do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, né? Isaac a conduziu até a tenda de Sara, sua mãe. Ele tomou Rebeca e esta se tornou sua mulher. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Rebeca com certeza vinha no caminho perguntando: e como é que é o Isaac? Como é que é o cabelo dele? Como é que ele é? Qual que é o porte dele? Como é que é a natureza dele? Isaac estava no campo orando. Aí quando a Rebeca viu, Rebeca perguntou para ter certeza: quem que é aquele homem que está lá no campo? O Eliezer: é o meu senhor. Quando ele falou o seu senhor, disse que ela reverência, saltou do camelo e Rebeca é símbolo de quem? Rebeca é tipo de quem? A igreja cobre com véu para encontrar com seu noivo. Está entendendo? A igreja de Cristo, né? Está aqui no Velho Testamento, está no Novo Testamento, né? O cabelo foi dado porque, já imaginou as irmãs ter que usar o véu o dia todo, irmã Marleide? O cabelo foi dado no lugar de véu para não ter que estar usando o véu. O véu é colocado para orar e para profetizar, né? Então Rebeca bateu o olho e o coração dela disparou já, né? Ela pulou do camelo, reverência. Isaac também viu e ali houve amor. Eles nem conheciam, não era? Nem conheciam, eles conheciam porque Eliezer falou para ela, né? E o Deus de Isaac testificou com ele. Então quando eles viram, irmão, já foi amor à primeira vista. Ela saltou do camelo, encontrou, o Eliezer contou para ele tudo que tinha acontecido, como que foi o teste que ele tinha feito, como que Deus tinha respondido. Isaac olhou para Rebeca: essa é minha noiva, essa é minha amada, né? Essa que vai me consolar depois da morte da minha mãe. Aí tem gente que acha que ele já pegou ela e correu para a tenda, né? No estudo da cultura, né? Quem que fez o casamento de Isaac e Rebeca? Hein, irmãos? A Bíblia resume, irmão. Quem que fez? Quem que era o patriarca? Quem que era o representante de Deus? Quem que casou Isaac e Rebeca? Abraão. E foram felizes para sempre, né? Rebeca era estéril. Quem que orou para ela engravidar? Homem de oração, não é? Sabe quantos anos ele casou, David? Sabe quantos anos Isaac casou? Sabe quantos anos Isaac casou? 30 e poucos anos. Hã? 30 e poucos anos, meu. É? 40 anos. Nossa, eu, irmão. Só Isaac, então. Hã? Só Isaac. E dançar, Rebeca? Isaac era o tipo de Cristo. Eu vou falar um negócio aqui, né? Se você for olhar pela tipologia, Jesus não viveu só 33 anos na terra, 40 anos. Pela tipologia, caminhada no deserto do povo de Deus, Isaac, Rebeca, entendeu? Mas isso é outra história, né? Então a igreja, ela reverencia Cristo, ela deseja ter um encontro com Cristo, tá entendendo? É uma igreja que reverencia, que cobre a cabeça, né? É uma igreja pura, é uma igreja prestativa, é uma igreja bondosa, é uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo. Está entendendo?
texto bonito, né, irmão? Eu poderia ficar aqui mais 2 horas falando isso aqui, ó, mas a gente resume. Tá entendendo? Então, aqui mostra como ter êxito na nossa caminhada cristã. Mostra no relacionamento, mostra no nosso ministério, mostra no nosso ministério espiritual, nos nossos dons. Tá tudo aqui, ó. Basta você saber tirar daqui, ó. A Bíblia não é difícil de entender. Basta você ter desejo de aprender e deixar o Espírito ministrar no seu coração. Entendeu? Ah, eu li isso aqui, eu não vi isso aqui não. Vai lendo, vai buscando, que você vai enxergar muito mais do que a gente enxerga. Cada um, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu posso pregar aqui de uma forma, outro irmão pode ler e Deus dá outro direcionamento, outra palavra, outro ensinamento dentro da mesma palavra. Você entendeu? Então, o que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? Que Jesus vem buscar uma igreja. Hein, irmã Marlene? O que você aprendeu hoje? Jesus vai buscar uma igreja. Irmã Cirleide, o que você aprendeu hoje? Não é possível que eu falei grego aqui, né? Irmã Nafael, o que você aprendeu hoje? Jesus vai buscar uma igreja como? Prestativa. Uma igreja que dá ouvido ao Espírito Santo. Entendeu? Vou falar de novo. Quem convence o homem do pecado? Do juízo, da justiça e do juízo? Quem? Quem nos convence disso? Quem nos convence que nós estamos errados? Então a igreja tem que estar atenta e ser sensível à voz do Espírito Santo. É uma igreja bondosa, prestativa, que não mede esforço para fazer o bem. Entendeu? Através de Rebeca nós aprendemos. Nós aprendemos também que é através da oração, de colocar Deus à frente de todas as coisas, esperar as respostas de Deus, fazer teste com Deus para tomar as nossas decisões, esperar Deus responder, e no final de tudo, além de ir até o final no teste do Senhor, com o teste com o Senhor, né? E confirmando, dar graças e acreditar toda a glória e honra ao Senhor. Nós não chegamos a lugar nenhum por nosso mérito, por nossa própria vontade, por nossa própria capacidade, não. Tudo é por Ele, para Ele e dele, são todas as coisas. Então a cada dia nós temos que ser grato a Deus. Todo dia tem que ser grato a Deus. Pelas pequenas coisas temos que ser grato a Deus. Pelas pequenas coisas temos que ser grato ao Senhor. Amém? E as palmas louvam o Senhor.